programa Paz e Bem está aqui hoje no Convento Capuchinho em Fátima. Vamos conversar aqui com 3 noviços para conhecer um pouco da vida religiosa, da vida franciscana, saber um pouco desse desafio do que é ser franciscano no mundo de hoje. Estamos aqui com 3 noviços, vamos conversar com eles, eles vão contar para a gente um pouco da vida deles. O Frei Valder, o Frei Ângelo e o Frei Glaicon. Vamos começar aqui sabendo qual é a diferença entre o padre diocesano e o religioso. E o religioso também pode ser padre ou não. Não é isso, Frei Ângelo? Isso. A questão da vocação religiosa, né, ela está ligada basicamente aos votos, que são os conselhos evangélicos, né? O voto de pobreza ou nada de próprio, a castidade e a obediência. O padre diocesano não faz? O padre diocesano, ele não emite esses votos. Ele só tem obediência ao bispo, né? Deve obediência ao bispo local, e faz o voto de celibato, né? Que é um pouco diferente do voto de castidade. E o voto de obediência também não? O voto de obediência somente ao bispo local. Agora, nós fazemos o voto de obediência primeiramente na mão do provincial, né? E ao bispo responsável, né? Daquela região, daquela diocese. Então, assim, a igreja, ela tem várias necessidades, né? Então, há necessidades que é o padre diocesano, que tem o seu papel, e há necessidades do padre religioso, que tem uma outra dimensão, é uma outra espiritualidade, né? A questão do padre religioso. Há a possibilidade de, quando a pessoa ingressa na ordem, né, de se ordenar ou não. Pode ser que ela se torne apenas um irmão. Ela pode se ordenar ser padre ou simplesmente continuar como irmão. Isso, porque o essencial para a nossa vida é que sejamos frades. Esse é o essencial. A questão do sacerdócio, ela torna-se uma consequência da vocação. Então, se o candidato ele tem também a intenção do sacerdócio, o formador, enfim, a província vai acompanhar para que depois do processo formativo, enquanto frade, ele se torne também padre, né? Então, as duas variações. Ele pode ser padre, como ele pode ser irmão. E o irmão leigo também tem uma grande importância para a nossa vida. Assim, para a gente deixar bem claro assim, a diferença na vida, né, no serviço, no trabalho, entre um padre diocesano e um religioso. O que é mais marcante? Quer dizer, o que distingue o trabalho de um e de outro? O padre diocesano, se a gente for ver, ele está mais focado na administração das paróquias, né? A diferença dos religiosos é que os padres religiosos, eles têm uma espiritualidade a mais que seguem, né? Como no nosso caso, franciscanos, né? Franciscanos capuchinhos. Então, a gente vive o mesmo ideal de Cristo que o padre diocesano vive, porém nos caminhos de Francisco de Assis. Assim como as outras congregações vivem de acordo com o seu fundador. É essa que está a diferença. Porém, assim, nas nossas províncias, também existe o trabalho das paróquias, a administração das paróquias, como também trabalhos em questões sociais também. Então, assim, existem várias possibilidades. E o religioso também, ele vive em comunidade, né? Isso, o padre diocesano, ele pode morar sozinho, né? O religioso pode morar sozinho? Não. Pelo menos assim, para nós, franciscanos capuchinhos, o nosso carisma, o primeiro de tudo é que vivemos em fraternidade. Então isso apresenta que a gente tem que ter no mínimo 3 frades em um convento. Então a gente não pode viver sozinho. Diferente do padre diocesano, né, que tem uma vida, ele é preparado para viver uma vida mais sozinho, uma vida mais solitária. Nós somos preparados para o oposto, a viver uma vida em fraternidade, a colocar tudo em comum. Então, o ideal seria mais de 3 frades, mas dependendo da realidade da província, né, às vezes tem casas que tem mais número de frades ou menos, mas o mínimo seria de 3 frades. 3. Isso, 3 Agora, frades. Dentro dos religiosos, assim, não especificamente dos franciscanos, mas também dos franciscanos acontece isso, existe uma divisão, tem algumas divisões, né? Tem aqueles que são reclusos, que ficam voltados só para a oração, não é? Como, sei lá, os cartuchos, os beneditinos, né, que vivem dentro do mosteiro e dali não saem, né? E tem os religiosos que saem em missão, outros que ficam ligados a um convento, outros que... Qual é a diferença, assim explicar assim, um pouquinho mais, para a gente ter essa noção desses carismas? Isso,
as necessidades que a igreja hoje tem, né? Que cada carisma corresponda para um fim específico da igreja. Então, por exemplo, a questão dos monges, né? Dentre eles a gente pode destacar os monges beneditinos, os cartuchos, cistercienses, né? Eles, primeiramente, né, eles têm uma vida inteiramente contemplativa, né? Uma vida mais focada para o claustro. Agora, por exemplo, os outros carismas vai depender do fundador. Vamos pegar o nosso exemplo dos franciscanos capuchinhos. Nós temos uma vida de oração contemplativa, embora somos missionários. Então vivemos também uma vida de oração dentro dos nossos conventos, mas estendemos isso também à missão, ao atendimento do povo, à ação pastoral. Existe. Então, se a gente for pegar a realidade da igreja, hoje existem várias congregações, ordens, e cada uma vai corresponder a um fim específico. Algumas se especializam mais na questão de hospital, outras de orfanatos, de creches, na questão da educação, enfim. O nosso caráter de franciscanos capuchinhos, nós não temos algo específico. Temos uma vida de oração, somos frades também missionários, e a gente vai onde o povo está. Se tiver que administrar a paróquia, nós administramos. Se tiver que entrar na questão da educação, nós também fazemos presença, hospitais, enfim. Eu acho que é aí que se encontra a riqueza do nosso carisma, a não ter uma coisa tão específica como algumas outras congregações têm, e sim abranger de uma forma geral. O Frei Glaucio podia responder para a gente. Existem 3 ordens, né, franciscanas, né? Qual é a diferença, né? Tem o capuchinho, tem os menores e tem os conventuais. Qual é a diferença e por que aconteceu assim essa divisão? Sim, então, na verdade, são 3 ramificações de uma mesma ordem. As 3 ramificações da primeira família de São Francisco, da primeira ordem, são franciscanas. Não tem uma mais franciscana do que a outra, uma mais perto de São Francisco do que a outra. As 3 são franciscanas da primeira ordem, da ordem dos frades que São Francisco fundou. E durante a evolução da ordem, a evolução dos tempos partindo de São Francisco, a família franciscana também foi respondendo aos anseios de cada tempo. Teve algumas reformas dentro da própria família franciscana de como retornar a viver bebendo da fonte pura do franciscanismo. Isso foi o que motivou também a ordem franciscana a se evoluir. A evoluir, mas não perder o ponto de vista de Francisco, o ideal de vida que Francisco de Assis desejava e almejava para os seus frades. E nós podemos destacar a ordem franciscana, a família franciscana dos conventuais, a ordem dos frades menores conventuais. Temos a ordem dos frades menores, dizemos os observantes, e temos também a ordem dos frades menores capuchinhos, que é uma reforma da ordem dos frades menores da observância, uma ordem mais recente, cerca de 1528, que se deu a reforma capuchinha. E o desejo dos primeiros capuchinhos foi retornar às origens do franciscanismo, beber desta fonte pura do franciscanismo, viver uma vida de pobreza, uma vida de austeridade, viver uma vida de uma grande proximidade aos pobres, de uma grande proximidade ao povo, de uma alegria contagiante, que, como exemplo de Francisco, era alegre, cantava, salmodiava a Deus, fazia da sua vida uma alegria a Deus. E esse é o desejo, então, dos primeiros capuchinhos, de retornar ao anseio de beber das fontes puras do franciscanismo. Os conventuais seriam, então, os contemplativos? Também. Os conventuais têm uma outra dinâmica de vida, de acordo com as constituições que regem os conventuais. Cada uma das 3 ramificações seguem a mesma ordem, a mesma regra bulada que o Papa Honório aprovou de São Francisco. É a mesma regra. O que diferencia são as constituições de cada família, de cada ordem, digamos assim, de cada ramo da família. As constituições é o que embasada na ordem, são mais práticas para a nossa vida. A gente não pode dizer, talvez, que os conventuais são o ramo contemplativo da ordem franciscana, os capuchinhos o ramo popular da ordem franciscana, e os observantes, o que eles fazem então? Eles não estão nem entre os contemplativos, nem entre os populares. Os 3 bebem da fonte de Francisco, de serem frades menores, frades do povo.
cada um respondendo com a vocação, respondendo com a sua vida, o desejo que lhe é proposto. E seguindo também a mesma regra de São Francisco, mas de acordo com cada constituição. Entendi. E Valder podia responder para a gente, né, o que é ser franciscano, né? O que atrai um jovem, uma pessoa, para o franciscanismo? Primeiramente, acho que atrai o jovem hoje é essa dinâmica nossa, né? Essa dinâmica de vários trabalhos que podemos realizar, né? Não temos, igual o Frei Ângelo dizia anteriormente, não temos um ponto fixo onde podemos trabalhar. É uma coisa bem abrangente. Então é isso que atrai o jovem. Uma outra questão que atrai muito o jovem é porque os frades têm uma alegria muito enorme. Isso já é do frade capuchinho. A alegria, a simplicidade. Então também a pobreza faz parte disso. Querendo ou não, muitas pessoas podem perguntar: a pobreza é uma coisa mais austera. Não, mas hoje os jovens estão escolhendo muito disso. Então, querendo dizer assim, eu acho que a alegria são pontos fundamentais. A alegria, a simplicidade, estar com o povo, estar fazendo missões, porque também fazemos missões populares, né? Então, quer dizer, nas missões populares, muitos jovens são atraídos porque tem um modo de se trabalhar nas comunidades, né? Comunidade rural, comunidade urbana também. Eu acho que isso, o jovem vendo isso, dá para se interessar e gostar da nossa vida, o nosso estilo de vida. Você estava falando, e vocês todos falaram, na questão da pobreza. Isso, assim, né, de repente, num mundo em que a gente vive muito consumista, né, e que as pessoas estão querendo cada vez mais, falar em pobreza, qual é o sentido do ser pobre? Como é que pobreza é essa, né, que o frade vive, né? E qual é a razão disso? A pobreza para nós significa a única riqueza, Jesus Cristo, para nós capuchinhos. Então fazemos uma opção por ter como ouro precioso Jesus Cristo e abandonar o supérfluo da vida aqui nessa sociedade hoje. A pobreza também significa ter o necessário para a nossa vida. Não é ter o máximo permitido ou gastar o máximo permitido. É ter o necessário. Não coisas absurdas, mas ter o necessário para a nossa vida, nossa saúde e tudo. Eu acho que isso significa a pobreza para nós. Quando um frade capuchinho faz o voto da pobreza, promete ao o provincial e principalmente a Deus, é que para ele o tudo, a riqueza maior é Jesus Cristo e o resto se torna supérfluo. A grande questão da pobreza que o frade capuchinho primeiramente abraça é aquela que ninguém consegue enxergar, que é o nosso interior. Então, às vezes, é essa pobreza que nós temos que incorporar primeiro. Então, seria o desapego total dos sentimentos de posse que a gente tem, às vezes, das pessoas, dos sentimentos de amargura, de tanta coisa que vai bloqueando a nossa vida com os demais, que vai acontecendo que isso vai se tornando um empecilho da gente ser testemunha de luz em meio às pessoas. Não sei. Então, a primeira pobreza que a gente tem que ser é retirar tudo isso. É como o Frei Valder disse, é a partir daí que eu só tenho como única coisa na minha vida o Cristo. E o que Cristo fez? A mesma coisa que o nosso Pai Seráfico Francisco fez. Se esvaziou de si para cumprir a vontade de Deus. Então é a pobreza no sentido de esvaziar da gente mesmo, sem nos anularmos como pessoa humana, para atender a vontade de Deus. Porque aí, depois que eu tenho isso forte dentro de mim, a pobreza externa ela vai ser uma consequência do que eu estou vivendo. E é aí que entra a pobreza que as pessoas então sempre falam, né? Ah, mas o frei tem isso, o frei tem aquilo. Hoje nós temos o que é necessário para a gente viver no mundo de hoje, que é uma realidade, um contexto totalmente diferente
de Francisco de Assis, que viveu 800 anos atrás. Então isso não significa que nós não vivemos a pobreza. E na pobreza exterior também, pelas nossas atitudes, a gente caracteriza um pouco do que a gente vive, de como a gente aprendeu o que é pobreza, o que significa a pobreza para nós. Na verdade, os bens materiais, eles não são um fim em si, como é para as pessoas que sonham em ter uma casa, sonham em ter um carro, um celular novo, um computador. Quer dizer, na verdade, o franciscano, ele tem, quer dizer, ele se desprende disso tudo, né? Ele pode até usar dos bens materiais, mas isso para ele não é propriedade, não é posse, é isso? Sim, porque quando emitimos os votos, né, até na fórmula, nada de próprio, que traduz todo o significado da nossa pobreza, né? É não ter nada de próprio e Deus como fim e único, né, para nossa vida, né? E viver, e o que os frades fazem, na verdade, é administrar o patrimônio que tem. Mas isso não significa que, por exemplo, esse convento é do Frei Fulano, que atualmente toma conta, do Beltrano, do Cicrano. Não. Vivemos em fraternidade, então hoje moramos aqui, amanhã, nas próximas transferências, vamos para um outro lugar, vamos nos adequar à realidade local que ali se encontra e vamos vivendo a nossa vida em pobreza. Vamos dar uma paradinha aqui para os nossos comerciais e a gente volta já.